No princípio, o cosmo inteiro era um imenso vácuo, não havia absolutamente nenhuma existência, o conceito de cima e baixo, esquerda e direita, frente e trás ainda não existia, porém a presença do Todo-Poderoso se fazia em todo o ainda inexistente universo. Como ele existia e ocupava toda a existência e a inexistência, não se sentia solitário, afinal ele era tudo, estava em tudo, possuía tudo, tudo o que for e seria, estava presente na sua pessoa onipresente. Efetivamente alguns segundos se passaram desde o início até aquele momento, como o tempo de fato ainda não existia, passaram-se algumas eternidades, porém foram imperceptíveis para ele. Na verdade ele as percebia, porém, não tinha por que contar o tempo. Na sua concepção um segundo e uma eternidade eram exatamente iguais. Para que ter nome, se você é único na existência? Afinal a própria existência ainda estava por nascer, levaria muitas eternidades até que ela viesse realmente a existir. Hannah já havia entendido que Deus é a pré-existente, ou seja, ele não pertence a esta realidade, pois ela foi criada por ele. A existência conforme ela entendeu, foi mais um elemento que ele criou, e o fez para um propósito muito específico, o de criar o homem, para viver com ele por toda a eternidade. E estar nela. Depender dela. Seria como se alguém que criasse o oceano, entrasse nele. E lá tivesse que construir um barco para se abrigar das intempéries do próprio oceano que criara. A realidade não podia abarcar o seu Criador, por absoluta falta de espaço físico. O universo ainda não estava definido. A mente eterna de Deus ainda viria a trabalhar nele. Agora ele definia seu próprio reino, porém algumas perguntas precisavam ser respondidas. Como seria um reino com uma única pessoa nele? Precisava de ajuda? Deus precisa de alguma ajuda? Criaria novos seres para seu reino? Como eles seriam? Seriam inteligentes? Autossuficientes, automatos, livres ou escravos? Teriam proles? Precisariam cuidar deles? Quantos seriam necessários nesta tarefa? Como entenderiam esse conceito? Precisariam de modelos? Deus precisava dar a eles um exemplo de família, companheirismo, bondade, amizade? Impulsionado pelo seu coração generoso, poder infinito, criatividade exuberante. O seu profundo amor começava a traçar a imagem de como seria seu reinado. Imaginava como seriam os seres que o comporiam, como se relacionariam com ele, como se sentiria em relação a elas. Isso tudo inundava o coração amável do solitário Elohim. Seu reino seria como ele, eterno, pacífico, de amor, de generosidade, calcado na justiça, no bem e na bondade. Ele determinara que vivesse rodeado de amigos que o amariam ternamente e totalmente livres. Já odiava a escravidão. Ele pensou consigo: preciso criar a noção de espaço. É necessário existir o aqui e o lá. Os seres que vou criar precisam de conceito de proporção, tamanho, altura, cima e baixo. O mundo físico vai precisar ser pautado em regras e limitações. Ele inferiu que precisaria se relacionar intimamente com tais seres e que como líder e senhor deles necessitaria de proximidade. No entanto, teria que lidar com o distanciamento natural entre líderes e liderados. Precisava resolver essa equação. Preciso de ajuda. Concluiu naturalmente. Os liderados serão limitados, por isso precisarão de ajuda uns dos outros. Além do mais, serão sociáveis e terão que se respeitar mutuamente. Preciso ser um exemplo absoluto para eles. Criar companheiros não seria um problema. Afinal, ele efetivamente os criaria mais tarde, porém, todos os que criasse seriam naturalmente criaturas. Elas estariam subordinadas a ele. E obviamente seriam menores e inferiores. E como se tornar amigo de alguém que acabou de criar? Como se fazer próximo a alguém que naturalmente distava em tamanho poder e conhecimento? Chegou à seguinte conclusão: preciso de minha própria ajuda para essa importante tarefa. Hannah lembrou-se do primeiro mandamento em hebraico: Shema Israel Adonai Elohim Echad. Ouve, ó Israel,
Deus é um. Ele precisava de alguém que o representasse em absoluto pé de igualdade, porém no tamanho dos amigos que haveriam de ser criado. Como resolver isso? Se separando de si mesmo. Se difratando. Se descompondo. Concluiu em sua divina lógica. Hannah precisou da mente de Deus para compreender esse grande mistério, e o entendeu completamente. O homem natural seria feito à imagem e semelhança de Deus, por essa razão ele teria que ter 3 pessoas ativas e distintas dentro dele. Essas 3 entidades trabalhariam em conjunto, agiriam como um tribunal, uma corte decisória, personalizada, individualizada, um transijo interno. A democracia em um só homem, em que a maioria prevaleceria, lavrando o veredito final. Eles se chamariam Espírito, Alma e Corpo.